Chegando mais alguns. Bom, satisfação de novo estar com vocês aqui, né? Então, nós estamos terminando mais uma semana, né, do nosso encontro. Então, 2 aulas, vão ficar faltando agora mais 4, né? 4, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver, nós vamos ter agora... nós vamos ter mais 2 semanas, né? Então, essas serão... 1, 2... mais 2 semanas, né? Então, essa é a nossa primeira semana, depois, lá para o dia 22/2, nós teremos a segunda semana, e depois, 15/3, nossa última semana final. Chegando mais algum. Então, fico muito feliz que vocês compareçam, né? Esse momento lindo, mágico, nosso está acabando para sempre, né? Então, nós estamos no momento de despedida, né? Finalização de conteúdo e despedida. Então, a próxima vez, né, futuramente, quando eu encontrar vocês, já é para falar de projeto de vocês fora do IEF. Maria Eduarda, boa tarde também. Então, coloca para mim no chat o nome de vocês e a turma, tá? Então, Mariana, Eduardo, coloca aí qual o terceiro que você é. Ô, Gabriel, opa! Seja bem-vindo todos, tá? Então, faz favor, já coloca aí para mim, para ficar tudo, né, certinho, nós não termos problemas. Vou compartilhar nossa tela, para ver se não vai travar, né? Geralmente trava quando você compartilha, então... se não travar, ótimo. Ó, acho que Nádila, Eduardo. Então, aí a Adriane, Ana Carolina, Eduardo dos Santos, a Emily Cristina, Gabriel, Luiz Gonzaga, Maria Cecília, Maria Eduarda, Mariana Nunes, Mariana Bueno, Michel, Nádila, Rafael Campos, Juan e Rogério. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Nós continuamos ainda com o conteúdo de genética, que é muito extenso, né? Ele é muito... eu falei para vocês, quando a gente começa a genética, a gente um bom tempo trabalhando com ela, e nós vamos continuar fazendo isso, tá? Então, vou colocar a nossa aulinha aqui. Beleza? Então, tá tudo colorido, de tantos módulos. Eu acho que eu vou descolorir até o 14 aqui, deixar... Na recuperação paralela está acabando o prazo, acabando a recuperação, acho que vou deixar colorido só do terceiro trimestre, para ficar mais fácil vocês se localizarem aqui, né? Bom, olha, então, sejam bem-vindos, nós já estamos no módulo 10, né? Então, o módulo 10 da nossa disciplina, e aqui nesse módulo nós vamos falar alguns assuntos, assim, que não se trabalha tanto em sala de aula, né? Mas que é importante a gente saber, porque podem surgir questões, né, alguma alternativa do vestibular, e nem seja o que for, sobre esse assunto. Então, é importante vocês terem noção, o que seja, e se quiser fazer algum exercício, você encontra vários exercícios aí na internet. No Enem, eu ainda não vi questões sobre esse assunto, mas em vestibulares, sim, tá? Então, vamos lá. E como vocês viram que o Enem lançou um conteúdo que ele nunca tinha lançado antes, ele pode lançar isso aqui nos próximos. Eu estava conversando com os meninos, com vocês aí do terceiro aula passada, e muitos falaram que vão ter que prestar vestibular novamente, ou no meio do ano, ou até o próximo ano, porque não deu certo, né? A questão de vocês fazerem curso, né, enquanto não terminarem o terceiro ano. Então, já coloque esse conteúdo também no material de vocês para estudar, porque nas universidades, tanto as públicas quanto particulares, esse assunto tem caído, em menor quantidade, mas tem, tá? Então, a gente começa aqui com um desenho aqui das galas, das galinhas, desculpa, galinha de crista ervilha, galinha de crista rosa, crista noz, crista simples, porque um dos assuntos que nós vamos trabalhar aqui tem relação com esse tipo de crista, né? Então, por que algumas galinhas têm essa crista aqui mais comprida? Por que elas têm essa crista diferente?
Por que essa daqui, crista rosa, é desse aspecto? E por que crista ervilha, né? Então, é assim, isso é genética, né? Então, a genética, ela faz parte desse conteúdo, e é uma genética que fala-se genética pós-Mendel, né? Alguns tópicos que se descobriram depois, né, dos trabalhos de Mendel, né? Os estudiosos continuaram desenvolvendo pesquisas em cima e descobriram, né, algumas situações em que a segunda lei não predomina, mas sim outras situações que estão aqui destacadas. Então, para facilitar o estudo, a gente coloca aqui, participar desse momento, para tirar as dúvidas, e assistir os vídeos 1 a 5, fazer as anotações do caderno, para depois fazer atividade, porque a nossa atividade basicamente vai ser o que você anotou no caderno, né? Nada complicado, fácil e tranquilo. Então, momento dos dados do nosso momento hoje, e aqui a carta de navegação, né? Então, a carta de navegação basicamente vai falar os tópicos, né, que eu coloquei aqui, o que vocês vão ter que fazer, tá? Depois vocês podem dar uma olhada, mas não tem nada de diferente. E aí tem a forma de avaliação, né, de todo o terceiro trimestre. Aqui, vídeo aula 1, né, pleiotropia. Então, olha, é um vídeo curtinho, 6 minutos e 30 segundos, para vocês se inteirarem desse assunto. Fala, pessoal, tudo bem? Deixa eu tirar aqui. É o Guilherme, professor de biologia. Eu coloquei esses vídeos porque eu achei eles curtos e diretos, né? Você encontra vários vídeos abordando sobre esse assunto que são bem extensos, né? E como vocês já estão muito apertados agora, eu preferi escolher alguns vídeos onde que vocês fossem direto ao assunto, tá? Né? Para não ficar amassando muito barro e que fosse fácil de entender. Então, eu achei esse vídeo bem interessante, né? Então, esse aqui fala basicamente de pleiotropia, né? Então, aqui, ó, você já tem a definição dessa característica, né? Um par de genes é responsável por várias características, né? Então, você tem um único gene e a pessoa pode manifestar uma série de características devido a esse gene, tá? Então, aqui tem toda uma explicação. O que eu vou querer das atividades é que vocês, por exemplo, nesse aqui, ó, anota o que está aqui na tela, tá? Eu não coloquei nenhum exercício complicado, coloquei para vocês anotarem o conteúdo, para que vocês possam, então, fortalecer esse assunto na cabeça de vocês e que possam, então, compreender. Então, vocês vão anotar o que está nesse slide aqui apresentado. Se quiser complementar com o que o professor fala, ótimo. Se não quiser também, não importa. O que eu quero é isso aqui, né? Então, esse primeiro slide. Depois, ele continua abordando o assunto, e nesse slide aqui, ele cita um exemplo. Nesse slide, eu não quero que você copie essa tabela, não precisa, tá? Basicamente, você coloca exemplo 1, anemia falciforme, e copia esse conteúdo aqui, ó, o que ele diz, tá? Então, doença que envolve mutação, tal. Provavelmente, se vocês já ouviram falar de anemia falciforme, né? Então, as hemácias, né, os glóbulos vermelhos do sangue, eles são arredondados, parece uma bolachinha, mas devido a uma mutação, eles podem adquirir uma forma de foice, e essa forma de foice não é ideal, né, porque ela dificulta as trocas gasosas, né, então, dependendo do gene que essa pessoa apresenta, ela pode morrer, né, ter mais facilidade para a questão de morte, ela vai caminhar para a morte, e algumas pessoas podem caminhar tranquilo com essa anomalia, né? Então, depois vocês vão anotar que não precisa essa tabela, esse desenho aqui também não precisa, tá? Eu quero que vocês anotem o exemplo e o que ele diz aqui, o que seria isso. Depois, mais na frente, eu acho que tem que, deixa eu ver, deixa eu chegar lá. Um outro exemplo aqui, tá? O segundo exemplo, né, a fenilcetonúria. Então, dá uma olhada aqui, a doença genética, o que ela é, né? Então, ela tem a questão aqui das pessoas normais, né, que vão apresentar tirosina, as pessoas com fenilcetonúria, né, que vão ter um acúmulo exagerado, né, de fenilalanina, e que pode gerar problemas de saúde, tá? Mas ele vai explicar aqui melhor para vocês. Então, esse slide aqui, coloca o nome da doença, coloca essa anotação aqui em laranja, tá? Fazendo favor.
Esse esqueminha aqui está mais fácil de você anotar, então esse aqui pode. Aquele outro daquela tabela não tem necessidade não, mas esse aqui vocês podem anotar, tá? E pronto, né? Então essa primeira videoaula aqui é bem tranquila para vocês conhecerem esse conceito de pleiotropia, se inteirarem desse assunto que é falado muito pouco, mas fala-se, tá? Então, se é falado, a gente precisa ver, né? Deixa eu só voltar aqui. Está processando, calma. Aqui. Deixa eu fechar aqui a Bruna. Peraí, chegou alguém. Bruna. Beleza. Peraí, tá só abrindo aqui de novo. Bom, beleza. Então, foi a primeira videoaula. Depois vem a segunda, interação gênica, herança complementar e epistasia, né? Então, olha, esse aqui eu acho que é o mais comprido que a gente tem, que é 19 minutos e 30 segundos. E também é um vídeo bem direto, né? Onde que está, assim, um resuminho chave para vocês copiarem no caderno as anotações. Então, tá bem tranquilo. Então, a interação gênica. Aqui, 2 ou mais pares de genes são responsáveis por uma característica. No outro assunto, né, da pleiotropia, nós vimos que um gene tem várias características. E a interação gênica já é o contrário, né? Você precisa de vários genes para determinar uma característica. Então, 2 ou mais pares de genes. E aqui, né, tem uma explicação no desenho aqui de genes, alelos, né? Um para aqui, outro para aqui. E diz, a interação gênica, ela pode ser de 3 tipos, né? Então, herança complementar, epistasia ou herança quantitativa, tá? Então, nessa aula vai se explicar cada um deles, então vocês vão anotar esse primeiro slide aqui para mim. O segundo, não precisa fazer os desenhos dos galinhos aqui, mas você vai colocar para mim, interação gênica não epistática, né? Colocar essa anotação em laranja aqui para mim. Essa observação aqui, né, genes com segregação independente, que agem em conjunto, e o exemplo, né, que é a forma de crista de galináceos. Importante você ter essa tabela, porque é ela que vai te ajudar a entender, ó, dependendo do genótipo que esse animal, no caso aqui, esses galos, né, galinhas, né, terem, dependendo do genótipo que ele tiver, ele vai ter um tipo de crista. Então, olha, basicamente, erram R e E, né? E esse pode ser errão, errinho, ou exão, ezinho. E isso, dependendo se ele, ó, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, se for tudo um homozigoto recessivo, é crista simples. Se for só o primeiro heterozigoto recessivo e tiver pelo menos um homozigoto não, um gene dominante, se tiver pelo menos um, já muda o tipo de ervilha. Olha que interessante isso. Se tiver o R, se for um gene dominante, e tiver Ezinhos, né, ou na forma homozigoto recessivo, você já tem um outro tipo de crista. Então, são os mesmos genótipos, errão, errinho, exão, ezinho. Agora, a forma como eles combinam, você vai ter diferentes tipos de crista, e isso é interação gênica, né? Bom, daí tem esse exemplo. Depois ele vai colocar uma outra situação de interação gênica, que é a epistasia, tá? Isso aqui é interessante e é importante, tá? Às vezes você encontra algumas questões perguntando sobre epistasia. Então, ó, gene de um par inibe do outro par. Então, se aparecer um determinado gene, ele não vai deixar uma certa característica manifestar, ele não vai fazer prevalecer nenhuma, ele vai impedir que uma aconteça. Então, são coisas, assim, novidades, né, dentro da genética, algo que a Menda não chegou a entender e a interpretar, outros profissionais que viram, tá? Então, aqui a gente tem, ó, é importante você saber isso, pode anotar aí, tá? O que é um gene epistático? O que é um gene hipostático, né? Quando você tem epistasia recessiva, quando você tem epistasia dominante, né? Então, essas situações eu quero tudo prontinho no caderno de vocês, tá bem resumido, assim, mas de uma forma que você bate o olho e você entende, então não vai ter problema. E aqui ele coloca uma explicação, ele falou o que é, né, o que é epistasia,
falou dos tipos de genes. Agora ele vai explicar, ó, não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas, por exemplo, a pelagem de cães labradores, né, então, esses cães aqui, ela tem uma diferenciação na genética, né, então, dependendo do gene, se tiver um gene inibidor, vai aparecer uma pelagem dourada, do contrário, pode ser preto, né, ou chocolate, então, depois vocês vão ver, olha que ezinho, né, o alelo ezinho inibe a manifestação de cores, né, então, a presença desse ezinho faz, né, em dose dupla, faz com que esse animal não seja preto nem marrom, mas seja dourado. É interessante isso. São curiosidades, assim, que às vezes a gente nunca se perguntou, mas que são bem curiosas. Aqui essa tabelinha, tá? Coloca essa tabelinha para nós, para vocês entenderem como que surgiu os genótipos desse animal, né? Então, quais os tipos, né, de pelagem que são possíveis para esse animal. Então, isso aqui não precisa pôr foto, tá? Só nem fazer o desenho. Escreve para mim aqui onde está. Ah, já está escrito, né? Pelagem dourada, não precisa fazer desenho, não. Tranquilo. Beleza. Depois a gente vem aqui para a epistasia dominante, a coloração da abóbora. Até a abóbora entra nessa questão de genética, né, na interação gênica do tipo epistasia. Então, ó, a abóbora, ela pode ser branquinha, pode ser verdinha, pode ser alaranjada, né, isso tudo vai depender da presença ou não de um gene, né, então o gene ISão aqui, ó, ele inibe a manifestação de cores. Se ele inibe a manifestação de cores, essa abóbora, ela vai deixar de ser verde e laranja, então vai aparecer uma outra característica que é a branca, tá? Então, branca, verde e laranja. Isso aqui é bem legal. Coloca para mim, nesse aqui, o exemplo, coloração da abóbora. Coloca os genótipos aqui, para vocês saberem. E aí, aqui você pode fazer representação. Não precisa fazer desenho, tá? Não quero que vocês desenhem, nem xeroca a figura, não precisa. Basicamente, faz as notações aqui para você tentar entender com base na explicação, né, do professor aí, Guilherme. Ele explica muito tranquilo, e tá tudo muito bem montadinho, sabe? Tá muito organizado. Depois aqui, ó, epistasia dominante, e agora cor das galinhas da raça Leghorn, né? Leghorn. Então, aqui tem as galinhas podem ser coloridas ou elas podem ser branquinhas. E isso vai depender da presença ou não de um alelo, né, inibidor. Então, no caso aqui, ISão, né? O ISão pode inibir a pigmentação, né, a cor desses animais. E se ele estiver presente, então o animal vai ser branco. Agora, se não estiver presente, pode aparecer várias cores aí, características desse animal, né? Então, na nota, esse aqui também você vai colocar a cor das galinhas, coloca essa notação nesse retângulo, né? Quase um retângulo, né? Depois esse desenho aqui do genótipo das galinhas, para você entender, né? E aqui onde tem o desenho da galinha, você só escreve galinha colorida, galinha branca, né? E aí fica fácil de entender. Genótipos aqui também, você pode fazer essa tabela, mas em vez de pôr a fotinha, você coloca branco, 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 né? Então, colorido, né? Nesse que tá preto, aqui com dourado, né? Ou marrom, coloca colorido e nos outros branquinhos, tá? Só para você entender. E é isso, são só esses slidezinhos também, são pouquíssimos, nada carregado demais, tudo muito simples. Acredito que vai ficar bem tranquilo para vocês desenvolver essa atividade. Depois nós vamos voltar aqui na outra, comparação segundo a lei de Mendel e linkage, né? Então, linkage é um outro assunto falado muito, né? A palavra significa ligados, né? Então, genes ligados. E ela é bem curiosa, também já fez uma anotação prontinha, só você passar para o caderno, né? Então, ele explica aqui primeiro a segunda lei de Mendel, né? Ao que nós já falamos, né? Então, na segunda lei de Mendel, os genes, quando você está falando de cor amarela e verde, a cor amarela aqui, ó, por exemplo, ela está separada, né? Então, está num gene, né? Então, num gene você tem a cor amarela. Aqui no outro, você tem um gene responsável pela característica verde. E como é segunda lei, você está falando de duas características ao mesmo tempo. Então, vamos supor que esse aqui seja rugoso, né? Liso e rugoso. Então, para ser liso, você tem um
cromossomo aqui, né, um gene com essa característica. E aqui você tem outro responsável por rugose. Então, a segunda lei, as características, elas estão em genes separados, né? E aqui ele vai explicar, né, o processo quando acontece a meiose, né, como que vão formar os gametas. Beleza. Aí, depois dele abordar a segunda lei, aí ele vai tentar te mostrar o que é linkage, né? Então, ele vai comparar com você a segunda lei e o linkage. E só você olhar a figura aqui, ó, você entende, ó. Na segunda lei, ó, os genótipos que você ia trabalhar, eles estavam separados. E quando acontecia, né, a questão de separação de gametas, né, quando a gente falava que tinha um cruzamento, tinha os descendentes, as probabilidades eram de cima, né, desses gametas em separado. Um não influenciava no outro, porque eles estavam em genes separados, em cromossomos separados. Agora, no linkage, ó, os genes estão ligados. Então, ó, você tem nesse cromossomo aqui, ó, uma característica X e outra característica Y. Então, está no mesmo cromossomo. Por isso, esse nome linkage. Esse aqui também, ó, um outro cromossomo, ele tem a característica aqui nesse e a outra característica aqui embaixo. Então, essa é uma das grandes diferenças. Significa que quando esse aqui for formar os descendentes, as probabilidades, né, elas não vão... Esse Azinho aqui não vai se separar do Bzinho na hora da divisão, porque a segunda lei, ela prega isso, esse Azão aqui, ó, ele vai se separar independentemente desse Azinho ou desse Bzão. Agora aqui, ó, esse Azão, para onde ele for, o Bzão vai junto, porque estão todos no mesmo cromossomo, tá? Aí o Guilherme vai explicar um pouco mais para vocês, tá? Deixa eu ir aqui mais adiante. Tá vendo? É basicamente ele explicando, não tem muito que você copiar, tá? Então, você vai copiar isso aqui para mim, e ele finaliza a explicação dele, né? Basicamente, são duas telas diferentes aqui, muito simples para você entender. E aí, com a explicação dele, fica mais tranquilo ainda, tá? Depois, nós voltamos aqui, continuando o linkage. No primeiro ano, quando vocês viram mitose, depois vocês viram meiose, e vocês lembram de escutar falar das fases da divisão celular? Intérfase na meiose, né? Intérfase, prófase 1, prófase 2, metáfase 1, metáfase 2, anáfase 1, anáfase 2, e telófase 1 e telófase 2. Lembram disso? Tinha um determinado momento da prófase 1, da meiose, que se falava a expressão, aconteceu crossing over, ou seja, os cromossomos se encontram, no caso, as cromátides do cromossomo se encontraram, bateram ali, elas quebraram pedaços, e um pedaço de um se ligou no outro. Lembra disso lá no primeiro ano, com a Mara, né? Vocês viram com a Mara? Então, ó, aqui ele está falando a explicação, né, do quando acontece o linkage e o crossing over, né, o crossing over. Então, ele mostra aqui, através da representação, os cromossomos, né, então, vem para a questão da divisão meiótica, e na divisão meiótica acontece, olha esse desenho para vocês, deixa eu aumentar aqui. Olha o desenho para vocês verem, ó, as cromátides, elas se esbarram, e ao se esbarrar, elas trocam pedaços, ó, esse pedacinho rosa aqui desse cromossomo veio para cá, e o pedacinho azul desse cromossomo veio para o outro cromossomo. Isso é crossing over, né? Então, isso permite uma variação genética grandiosa, né? Então, você tinha esses cromossomos que, na hora de separar, iam levar determinadas características, mas quando eles trocam pedaços, você permite que ele mude essas características, né? Então, você tem uma recombinação genética. E aí ele vai falar dessa questão de linkage e crossing over, né? Um ponto aqui também importante, né, é a organização cis e trans, né? Ele vai explicar aqui para vocês. E ele coloca um pequeno probleminha aqui, só para vocês conseguirem perceber. Então, ele fala que ocorre considere os dois pares de genes AB por ABzinho, né, Azinho e Bzinho. Durante a meiose, suponha que o crossing over entre eles ocorra com uma frequência de 28%. Eu não vi ele falando, mas sempre que trabalhar porcentagem,
Se tem 28%, você vai ter que tirar esse 28% de 100%. Toda porcentagem, ela está relacionada a 100%. Então, ele não fala, mas ele, eu acho, quando eu olhei, parece que ele não falou, mas já vou deixar claro para vocês. Quando ele for fazer os cálculos dele, deixa eu mostrar aqui. Pausa aqui. Quando... Um pouquinho, deixa eu tirar a mãozinha da frente aqui. Aqui, ó. Pausei. Só um instantinho aqui que eu vou conseguir. Aqui. Quando ele faz esse trabalho aqui para tentar solucionar o problema, para vocês entenderem, né? Então, ele falou que a taxa é 28%. E aí ele coloca 28%, né? Esses 14% é porque ele dividiu 28%, né, ao meio. Mas aí depois ele continua, esses 28% tem que ser retirado de 100, você vai diminuir de 100. E o que sobrar do 100, ele vai colocar aqui, ó, 36%, né? Então, 28% menos 100 vai dar 72%. E esse 72% ele vai distribuir aqui pelos os pares aqui de genótipos, tá? Depois ele vai explicar, mas é só esse detalhe, porque eu não lembro de ter escutado ele falar do 100%. Então, isso aqui vai ser 72%, porque ele diminuiu 28% de 100%, tá? Mas é um probleminha muito tranquilo, e os problemas ligados à linkage, eles são, assim, bem fáceis, né? Basicamente, você entender um pouco a teoria, por isso que eu não, assim, coloquei esse vídeo bem curto e mais fácil de vocês entenderem, bem direto, né? Eu acho que não vai ter problema algum, mas se vocês tiverem dúvida, aí vocês me perguntam. Anota isso, tá, para nós, então, pouquíssima coisa também. Eu acho que essas notações cabem até numa folha, né, que ele virou a folha e colocou no meio. Se quiser fazer isso, pode fazer também, tanto faz, tá? E depois, por último, vem aqui o mapeamento gênico, também vídeo curtinho, né, mais curto ainda que o outro, ó, 4 minutos e 43. Nesse videozinho aqui, ó, basicamente é isso aqui que ele vai trabalhar com vocês, só essa parte aqui. Deixa eu ir aqui para o final. Então, esses colocam mais o final, porque vai ter isso aqui, ó, essa resposta aqui para você entender. Então, o mapeamento gênico é justamente uma forma que eles descobriram de você saber em qual posição está o genótipo, né? Então, por exemplo, genótipo C, A, B, né? Onde que ele está? A gente estava trabalhando com azão, azinho. Então, no cromossomo, onde que está o azão? Ele está mais no início do cromossomo, ele está mais no fim, ele está mais no meio, qual posição que ele está? Então, hoje, a genética, ela permite você, né, fazer alguns trabalhos e fazer esse mapeamento genético. Então, está aqui, basicamente, o que vocês precisam, tá anotado aqui, não precisa mais nada do que isso, né? Então, ele vai explicar a distância, que é igual a porcentagem de taxa de crossing over, né? Então, por isso que vocês têm que pegar aquele conteúdo anterior, né? Não pode pular o vídeo, porque eles são sequências, né? Então, você vai aprendendo um e na frente você vai usando o outro. E aí ele coloca um probleminha, ele explica para você isso aqui, e depois ele coloca um probleminha aqui, ó. Considere os genes azão, bezão e cesão localizados no mesmo cromossomo e com as seguintes taxas de crossing over, né? Então, AC45, AB12, BC33. E com base nessas informações aqui, ó, ele consegue definir onde que está cada cromossomo e a distância entre um e outro, tá? Então, faça isso. Basicamente, isso aqui não tem segredo. É bem curtinho, mas é importante vocês saberem, tá? Então, são esses os vídeos, todos curtinhos. São 5, né? Porque são assuntos diferentes e se divide, né? Então, tá aqui os 5. A atividade nossa, anotações do conteúdo apresentado nas videoaulas. Anotar o conteúdo apresentado na tela, tá? Então, não precisa você anotar o que ele falou. Basicamente, eu quero o resuminho que ele colocou na tela. Se você quiser acrescentar mais, beleza, ótimo, né? Para você ter no seu material, te ajuda muito na hora de você estudar. Se você não quiser, né? Se quiser deixar só o que ele colocou, tudo bem, não vou brigar por isso não, tá? Então, tirar foto e anexar na atividade. Agora, eu quero tudo,
tá? Então, eu quero todos os slides que eu apontei para vocês aí, que eu falei, eu quero. Senão, você perde nota. Então, que vale 10 pontos e a atividade encerra-se dia 18/2/2021, às 23h55. Estou dando 15 dias, que é fácil, você dá conta de fazer essa atividade hoje, porque os vídeos são muito curtos, agora à tarde, ó, você consegue assistir tudo, já fazer as anotações, finalizar e ficar livre desse módulo, tá? Então, não tem segredo, é muito fácil. Quando você clica aqui, ó, atividade 1, aí você vem acrescentar item. Aí vai aparecer para você colocar o seu nome completo e para colocar o seu resumo, né? Eu não sei quantas páginas você vai gastar, eu deixei aqui 20 páginas, mas tenho certeza que algumas pessoas vão gastar no máximo 10, tá? Então, eu coloquei porque tem pessoas que têm a letra maior, às vezes precisa de mais espaço, então tá aqui. Do contrário, usa o que você precisar. Se você conseguir colocar boa parte do conteúdo, tirar foto, né, de uma página inteira e ficar legível, pode ser uma página que se coloca aqui, tá? E se precisar de mais espaço, me fala, mas eu acredito que não, tá? Acredito que dá para vocês fazerem, porque os resumos são bem tranquilos mesmo, não tem muito o que você inventar, é pegar aquilo ali e pronto. Essa atividade aqui embaixo, eu coloquei de forma que na hora que você postar, você consegue ver se você postou, para não gerar dúvida. Eu não sei se eu fiz, se eu não fiz, tá? Então, você postou, você pode vir aqui em ver item único, tá? E aí você vai ver se você colocou sua atividade ou não, tá bom? Então, é uma forma de você conferir. Essa atividade no Moodle, eu coloquei ela aqui como, coloquei como 100 pontos, para mim poder avaliar, porque se eu colocar 10 pontos aqui, só nesse exercício, mas ela vale 10, tá? É só dividir por 10 aí. É porque no Moodle, se eu colocar 10, ele não aceita eu colocar, por exemplo, na hora de dar a nota para você, se você errou uma coisinha, se eu quiser colocar 9,5, ou 9,8, ou 9,3, ele não permite você fazer isso, tá? Ele não permite, ele aceita só 9 ou 10. E se eu te colocar 9, às vezes eu vou tirar ponto demais de você. Então, eu quero te dar 9,8, porque tem uma coisinha que eu não gostei. E aí, como ele não permite, eu programei ele para ficar como 100 pontos. E aí, eu posso pôr 98, 97, 96, 95, tá? Então, é por isso que está aqui 100 pontos, mas, na verdade, o resultado é só dividir por 10, né? Você tira 10 aí e fica a nota, né, 10, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Bom, e é isso, tá bem tranquilo, tá? Tô dando uma força aí para vocês conseguirem finalizar esse semestre e saírem com nota boa. Professor, o momento síncrono na aula de segunda e de hoje vai ser disponibilizado no Moodle? Vai, Maria Eduarda, eu vou colocar para vocês, tá? É porque realmente toma um tempinho, que você tem que lançar no YouTube, esperar o YouTube processar, e aí depois que você pega, mas eu vou colocar para vocês, vou ver se eu, já terminando essa aula, eu já coloco da aula passada, porque aí eu tenho que esperar um pouquinho para o Google me mandar a cópia do vídeo, né, não manda de imediato. Aí eu coloco também, tá? Ok? E se um dia eu esquecer, porque são tantas salas, às vezes eu esqueço de colocar, e se vocês quiserem, pode me cobrar, pode mandar mensagem para o Zap, tá? Professora, coloca o momento síncrono, porque tem hora que às vezes a gente esquece também, tá? Mas pode me cobrar que eu vou colocar para vocês. Essa aqui também está sendo gravada, não tivemos problema, então tá tranquilo. Alguma dúvida? Algo que vocês queiram que eu tente ajudar vocês? Algum problema com a atividade passada? Tá de boa? Sim, não? O pessoal hoje está caladinho, hein? Coloca aí para nós aqui no chat. E obrigado, Juan. Sem dúvidas, Vitor Moraes, tranquilo. Ok. Então, tá bom. Então, é isso, gente. Eu não quero ficar enrolando muito, porque agora já começou a apertar para vocês, né? Mas nas últimas aulas eu quero conversar muito. Tá bom? E se aparecer qualquer problema, manda lá no Zap para mim, que eu tento responder o mais rápido possível para vocês, tá? Beleza? Então, se não tiver dúvida, se tiver tudo tranquilo, eu agradeço a presença. Ok, Adriane? Agradeço a presença. Ok, Nádia. Nádia, tudo bem? Hoje sua internet está beleza? 100%?
Que ótimo, tá? A Bruna, tá? Ok, Bruna. Bruna, se você tiver algum problema também, você me avisa, tá? Pode falar, tá? E é isso aí, meus jovens. Eu agradeço muito a presença de vocês. Estou à disposição. Então, fiquem com Deus. Tenham um bom restinho de semana, um bom final de semana com juízo, máscara, álcool, né? E cuidado com aglomerações, tá bom? Então, ó, tchau. Beijo para vocês. Sucesso, tá? Tchau, ô Murilo. Tchau, hein? Tchau, Michel, Maria Eduarda, Nádila, Joaquim. Ok, Emily, Maria Cecília, Wellington, Luiz Gonzaga, até mais. Bruna Bartos, tchau, Bruna. Gabriel, Rogério, Vitor Moraes. Tchau.